Quando um pai desesperado encontra sua funcionária dormindo em sua cama com sua filha, ele não imagina que está prestes a descobrir. Prepare-se para essa linda história. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. Gabriel terminou de digitar os últimos números da planilha, tirou os fones dos ouvidos e suspirou. A reunião com os investidores japoneses havia durado 3 horas, mais tempo do que planejado, mas pelo menos conseguira manter o foco profissional, mesmo com Alice chorando no fundo. Aliás, Alice não estava chorando. Pela primeira vez em 6 meses desde a morte de Helena, sua filha de 8 meses havia ficado completamente em silêncio durante uma reunião importante. Gabriel franziu a testa, preocupado. Será que havia acontecido algo? Levantou-se rapidamente da cadeira do escritório e caminhou pelo corredor. Carla Silva, a faxineira que trabalhava em sua casa há 2 semanas, devia estar terminando a limpeza. Ela era eficiente e discreta, exatamente o que ele precisava naquele momento da vida. A porta do quarto principal estava entreaberta. Gabriel a empurrou devagar e parou completamente chocado. Carla estava deitada em sua cama, a cama que ele havia dividido com Helena por 5 anos, com Alice dormindo tranquilamente em seus braços. As duas respiravam no mesmo ritmo, profundamente adormecidas. O sangue de Gabriel subiu à cabeça. Como uma empregada ousava deitar na cama do patrão. Com sua filha, aquela era a cama onde Helena havia sonhado com o futuro delas, onde haviam planejado ter mais filhos, onde ele ainda sentia o perfume dela nos travesseiros. O que diabos está acontecendo aqui? Sua voz cortou o silêncio como um chicote. Carla acordou sobressaltada, os olhos arregalados de susto. Alice se mexeu nos braços dela, mas não acordou. Continuava dormindo pacificamente. Senhor Gabriel, eu posso explicar. Carla sussurrou, tentando não acordar a bebê. Explicar? Gabriel estava visivelmente alterado, os punhos cerrados. Você está deitada na minha cama com minha filha. Carla sentou-se cuidadosamente na beirada da cama, ainda segurando Alice. Por favor, não grite. A Alice vai acordar e... Não me diga o que fazer com minha própria filha. Gabriel elevou a voz, mas imediatamente se controlou ao ver Alice se mexer. Carla levantou-se devagar, com movimentos suaves para não despertar a bebê. Senhor Gabriel, eu sei que parece muito errado, mas deixe eu explicar. Não tem explicação. Gabriel passou as mãos pelos cabelos tentando controlar a raiva. Você é uma empregada. Tem noção do que fez? Os olhos de Carla se encheram de lágrimas, mas ela manteve a voz firme. Eu ouvi a Alice chorando desesperadamente por mais de 1 hora. O senhor estava na reunião e ela estava inconsolável. E isso te dá o direito de deitar na minha cama? Não, senhor, não dá. Carla respirou fundo. Quando peguei ela no colo, ela parou de chorar na hora. Completamente. Era como se ela só precisasse sentir que alguém se importava. Gabriel observou a filha dormindo nos braços de Carla. De fato, Alice parecia mais serena do que havia estado em meses. Seu rostinho estava relaxado, sem sinais do estresse constante que carregava ultimamente. Ela estava tão cansada de chorar, continuou Carla baixinho. Pensei que se eu deitasse só por alguns minutos, ela descansaria de verdade. Eu não. Pensei, senhor Gabriel, só agi por instinto. Instinto? Gabriel riu amargurado. Seu instinto foi invadir minha privacidade, se deitar na cama onde minha esposa... A voz dele falhou. Carla viu a dor crua nos olhos dele e entendeu. Onde sua esposa dormia, completou ela suavemente. Eu sei, senhor, e peço perdão. Não foi desrespeito. Foi só... amor por essa menina. Gabriel olhou para Carla pela primeira vez realmente. Viu uma mulher jovem, de traços delicados, que segurava sua filha como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Viu também lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto dela. Amor? Repetiu. Gabriel confuso. Você nem a conhece. Às vezes a gente não precisa conhecer para amar, senhor. Às vezes a gente sente que uma criança precisa de colo e a gente dá.
mesmo sabendo que pode dar problema. Alice suspirou baixinho nos braços de Carla, aconchegando-se mais. Era a primeira vez que Gabriel a via tão relaxada desde o acidente. Por favor, me dê ela, pediu Gabriel estendendo os braços. Carla hesitou por um segundo, mas obedeceu. No momento em que Alice mudou de colo, algo aconteceu. A bebê não acordou, mas seu corpinho se tensou ligeiramente, como se sentisse uma mudança energética. Gabriel segurou a filha e sentiu a diferença, imediatamente. Alice estava verdadeiramente descansada. Respirava profundamente, sem os pequenos soluços que costumavam entrecortar seu sono. Como você conseguiu? Perguntou ele mais baixo, a raiva dando lugar à curiosidade. Carla enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu perdi meu sobrinho há 3 meses. Ele tinha 2 anos. Sua voz embargou. Mateus. Eu cuidava dele quase todo dia enquanto minha irmã trabalhava. Gabriel a observou em silêncio. Quando ouvia Alice chorando daquela forma, era igual ao choro do Mateus quando ele estava com dor. Não era fome, nem sono. Era desespero, como se ela sentisse que o mundo estava quebrado. E está, murmurou Gabriel quase para si mesmo. Mas não precisa continuar assim, senhor. Carla olhou diretamente nos olhos dele. Crianças sentem tudo o que a gente sente. Se a gente está desesperado, elas ficam desesperadas. Se a gente está sem esperança, elas ficam sem esperança, completou Gabriel, olhando para Alice, adormecida, exato. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas observando Alice dormir. Carla, Gabriel finalmente falou, sua voz mais suave. O que você fez foi inadequado. Você entende isso, né? Entendo, senhor Gabriel, e peço desculpa, de coração. Mas... Ele hesitou. Alice não dorme assim há meses. Os médicos dizem que ela sente minha tristeza, minha depressão. Carla assentiu. Bebês são esponjas emocionais, senhor. Eles absorvem tudo. Gabriel caminhou até a janela, ainda embalando Alice. Helena era quem sabia lidar com ela. Eu me sinto perdido. Não sei mais como ser pai sozinho. O senhor não está sozinho, disse Carla suavemente. Gabriel se virou para ela confuso. Como assim? Tem a Alice e tem pessoas que se importam, como eu. Gabriel estudou o rosto de Carla. Via sinceridade ali, uma bondade genuína que ele havia esquecido que ainda existia no mundo. Por que você se importa? Mal me conhece. Carla sorriu pela primeira vez desde que ele chegara. Às vezes a gente se importa justamente por isso, senhor Gabriel. Porque não tem histórico de mágoa, só vontade de ajudar. Alice se mexeu, nos braços do pai, e seus olhinhos se abriram lentamente. Pela primeira vez em meses, ela não chorou imediatamente ao acordar. Olhou ao redor, localizou Carla, e esboçou algo que poderia ser um sorriso. Gabriel notou a reação da filha e sentiu algo se mover em seu peito. Ela gosta de você, observou ele surpreso. E eu dela, respondeu Carla naturalmente. Naquele momento, Gabriel tomou uma decisão que mudaria a vida de todos eles. Carla, você toparia, quero dizer, você não gostaria de cuidar da Alice? Como babá. Os olhos de Carla se arregalaram. Senhor Gabriel, você conseguiu algo que ninguém mais conseguiu. Alice confia em você, e ele hesitou. Eu preciso de ajuda. Preciso de alguém que entenda ela. Carla olhou para Alice, que agora observava tudo com curiosidade, sem sinais de angústia. Eu não sei se é uma boa ideia, senhor. Por quê? Porque... Carla respirou fundo. Porque eu já me apeguei demais a ela. E isso pode complicar as coisas. Gabriel considerou as palavras dela. Talvez justamente por isso desse certo. Helena sempre dizia que criança precisa de quem se importe de verdade, não apenas de quem cumpra obrigações. Então está decidido, disse ele com mais firmeza na voz do que sentia há meses. Você aceita? Carla olhou para Alice, que havia estendido os bracinhos na direção dela. Como resistir? Aceito, Sr. Gabriel, mas com uma condição. Capítulo 2. A resistência do coração. Duração estimada,
11 minutos. 3 dias haviam se passado desde que Gabriel fizera a proposta para Carla, mas ela ainda não havia dado uma resposta definitiva. Todas as manhãs, chegava pontualmente Heißolstötter para fazer a limpeza, e todas as tardes Gabriel esperava ansiosamente por uma resposta que não vinha. Carla estava dividida. Sabia que aceitar seria cruzar uma linha perigosa, não apenas profissionalmente, mas emocionalmente. Já se importava demais com Alice e começava a se importar também com Gabriel, mesmo tentando negar para si mesma. Naquela quarta-feira, Gabriel saiu mais cedo do escritório, determinado a resolver a situação de uma vez por todas. Encontrou Carla na cozinha preparando a mamadeira de Alice. "Carla, precisamos conversar", disse ele apoiando-se no balcão. "Sobre o que, senhor Gabriel?" Ela perguntou, mas ambos sabiam exatamente sobre o que. "Você está me evitando há 3 dias. Quando pergunto sobre a proposta da babá, você muda de assunto." Carla mexeu o leite na mamadeira com mais força do que necessário. "Não estou evitando, senhor. Estou pensando. Pensando no quê? Alice adora você. Ela só dorme direito quando você está por perto. E eu..." Gabriel hesitou. "Eu preciso dessa ajuda." Do berço no quarto ao lado, Alice começou a choramingar. Carla imediatamente largou tudo e correu para pegá-la. Gabriel a seguiu e observou mais uma vez a transformação mágica. Assim que Carla tomou Alice no colo, a bebê se acalmou instantaneamente. "Viu só?" disse Gabriel. "Como você pode negar isso?" Carla balançou Alice suavemente, evitando olhar diretamente para Gabriel. "Senhor Gabriel, eu tenho medo." "Medo de quê?" "De me apegar demais, de começar a sentir que ela é minha filha, e depois..." Sua voz falhou. Gabriel se aproximou, observando como Alice se acomodava perfeitamente nos braços de Carla. "Depois o quê?" "Depois o senhor não precisar mais de mim e eu ter que ir embora. Já perdi alguém que amava, senhor Gabriel. Não sei se consigo passar por isso de novo." A sinceridade crua na voz de Carla atingiu Gabriel em cheio. Ele nunca havia considerado que ela também estava vulnerável. Também tinha medo de se machucar. "Carla, olhe para mim." Ela relutantemente levantou os olhos. "Eu não vou te mandar embora. Alice precisa de você. Eu preciso de você." As palavras saíram mais intensas do que Gabriel pretendia. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. "Como babá", completou ele rapidamente. "Preciso de você como babá da Alice." Carla assentiu, mas havia algo em seus olhos que indicava que ela havia entendido mais do que as palavras disseram. "E se eu aceitar, quais seriam as condições?" Gabriel respirou aliviado. Era a primeira vez que ela demonstrava interesse real. "Bem, você viria todos os dias, das 8 às 18. Cuidaria exclusivamente da Alice. Alimentação, banho, brincadeiras, sono. Eu pagaria 3 vezes mais do que você ganha com faxina." Os olhos de Carla se arregalaram. 3 vezes mais? Alice é minha prioridade, Carla. E você consegue dar a ela algo que eu não estou conseguindo. Paz. Carla olhou para Alice, que havia adormecido novamente em seus braços. E os outros funcionários, como eles vão reagir? Gabriel franziu a testa. Que outros funcionários? Dona Marlene, que vem às terças para passar roupa. E o seu Roberto, que cuida do jardim. Eles vão achar estranho eu ter um tratamento diferente. Carla, você não entendeu. Você não seria mais funcionária comum. Seria a babá da Alice. É uma posição diferente. Carla balançou a cabeça. O senhor não conhece como funciona, né? Para eles eu ainda seria a faxineira que subiu na vida. Ia ter ciúme, comentários. Gabriel havia crescido em um mundo onde essas dinâmicas eram invisíveis para ele. A observação de Carla o fez refletir sobre aspectos que nunca havia considerado. Você acha que seria um problema? Acho que seria um desafio, mas... Carla olhou para Alice. Por ela, eu enfrentaria qualquer desafio. Gabriel sentiu algo aquecer em seu peito ao ouvir aquelas palavras. Então você aceita? Carla respirou. Fundo. Aceito. Mas tenho algumas condições também. Pode falar.
Primeira, eu quero que o senhor também aprenda a cuidar dela direito. Não sou substituta da mãe dela, sou apoio. Gabriel assentiu, impressionado com a maturidade da colocação. Segunda, se um dia o senhor achar que eu não estou sendo boa para a Alice, me fala diretamente, sem rodeios. Terceira, eu trabalho com amor, senhor Gabriel. Não consigo fingir que não me importo. Se isso for um problema... Não é um problema. Gabriel a interrompeu. É exatamente o que ela precisa. Carla sorriu, finalmente relaxando. Então temos um acordo. Temos um acordo. Eles se olharam por um momento. E Gabriel percebeu que havia algo diferente no ar entre eles. Não era apenas um acordo profissional. Era o início de uma parceria que prometia ser muito mais complexa do que imaginava. Uma semana depois, a nova rotina estava funcionando melhor do que Gabriel poderia ter sonhado. Alice havia parado completamente de ter as crises de choro intermináveis. Dormia a noite toda, comia bem e até começara a balbuciar mais, como se estivesse finalmente relaxada o suficiente para explorar o mundo ao redor. Gabriel chegou em casa na quinta-feira e encontrou uma cena que o fez parar na porta da sala. Carla estava sentada no tapete com Alice, ensinando-a a bater palmas. A bebê ria, ria. Algo que Gabriel não ouvia há meses. Palma, palminha, palminha volta. Cantava Carla. E Alice tentava imitar os movimentos, desequilibrando-se e caindo para trás, o que a fazia rir ainda mais. Gabriel se apoiou no batente da porta, observando. Havia algo hipnótico naquela cena. A leveza, a alegria genuína, a conexão natural entre as duas. "Papai!" gritou Alice ao vê-lo, estendendo os bracinhos. Gabriel arregalou os olhos. Era a primeira vez que Alice falava "papai" claramente. Ela disse "papai"? Perguntou ele, incrédulo. Carla sorriu orgulhosa. Disse sim. Está praticando há 2 dias. Alice, fala de novo. Cadê o papai? Papai, papai, repetiu Alice, balançando os bracinhos animada. Gabriel sentiu os olhos marejarem. Pegou a filha no colo e a encheu de beijos. Minha princesa linda, papai está aqui, meu amor. Alice riu e puxou o nariz dele, um gesto que costumava fazer com Helena. A dor e a alegria se misturaram no peito de Gabriel de uma forma quase insuportável. Senhor Gabriel, está tudo bem? Perguntou Carla, preocupada ao ver sua expressão. Está, disse ele, a voz embargada. Está tudo bem. É só que... Helena sempre dizia que o primeiro papai seria especial. Carla se aproximou e tocou levemente o braço dele. E foi especial. Ela estava aqui quando Alice falou. Tenho certeza disso. Gabriel olhou para Carla, surpreso com a sensibilidade dela. Você acredita nessas coisas? Acredito que quem ama nunca vai embora completamente. Fica nos detalhes, nos momentos importantes, no amor que a gente continua sentindo. Gabriel assentiu, incapaz de falar. Alice aproveitou o silêncio para puxar uma mecha do cabelo de Carla, que riu. Ai, menina sapeca, vou ter que cortar o cabelo se você continuar assim. Não corte, disse Gabriel rapidamente, surpreendendo a si mesmo. Fica bonito solto. Carla havia soltado os cabelos crespos naquela tarde, e eles emolduravam seu rosto de uma forma que Gabriel não havia notado antes. Obrigada, disse ela, corando ligeiramente. Um constrangimento gostoso pairou entre eles, até Alice quebrar o momento puxando o nariz do pai novamente. Acho que alguém está com fome, disse Carla, pegando Alice de volta. Vou preparar a papinha. Enquanto Carla se dirigia à cozinha, Gabriel ficou na sala, processando o que havia acontecido. Não era apenas o fato de Alice ter falado papai pela primeira vez. Era a sensação de que, pela primeira vez desde a morte de Helena, ele se sentia parte de uma família novamente. E isso o assustava tanto quanto o consolava. Na cozinha, Carla preparava a papinha de Alice, mas seus pensamentos estavam igualmente confusos. A forma como Gabriel havia olhado para ela quando comentou sobre seu cabelo, havia algo ali que ia além da relação profissional, e ela sabia que estava caminhando em terreno perigoso. Naquela noite, Gabriel estava em seu escritório, revisando relatórios,
quando ouviu Alice choramingar no quarto. Automaticamente, esperou Carla aparecer, mas então lembrou que ela já havia ido embora. Levantou-se para ir cuidar da filha, mas parou ao ouvir um som vindo do quarto dela. Alice não estava chorando. Estava balbuciando sozinha, como se estivesse conversando com alguém. Gabriel se aproximou da porta entreaberta e espiou lá dentro. Alice estava de pé no berço, segurando um ursinho, que Carla havia trazido para ela, balbuciando baixinho. Mamá. O coração de Gabriel se apertou. Alice estava tentando falar mama, a palavra que nunca tivera a chance de dizer para Helena. Mas então percebeu algo que o fez parar de respirar. Alice não estava olhando para lugar nenhum específico. Estava olhando diretamente para o espaço vazio ao lado do berço, como se estivesse vendo alguém ali. K, continuou Alice, e Gabriel percebeu que ela estava tentando falar Carla. Alice havia associado a figura materna não a uma memória da mãe que perdeu, mas à mulher que havia entrado em sua vida para preencher esse vazio. Gabriel se afastou da porta, o coração batendo forte. Não sabia se sentia alívio ou culpa. Helena sempre seria a mãe de Alice, mas Carla estava se tornando algo igualmente importante e igualmente perigoso para o equilíbrio emocional que ele tentava manter. Voltou para o escritório, mas não conseguiu se concentrar nos relatórios. Sua mente voltava sempre para a mesma pergunta: o que estava acontecendo com eles três? E mais importante, até onde estava disposto a deixar acontecer? Tempestade no paraíso. Qual? Nunca mais durmo na sua cama. Ela sorriu ainda envergonhada. Prometo. Gabriel riu pela primeira vez em muito tempo. Foi um som estranho, quase enferrujado, mas genuíno. Trato feito. E assim, naquele quarto que guardava tantas memórias dolorosas, 3 vidas solitárias começaram a se entrelaçar de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. Alice balbuciou alguma coisa que soou como aprovação, e pela primeira vez desde o acidente, Gabriel sentiu uma faísca de esperança. Talvez o mundo não estivesse completamente quebrado, afinal. 3 dias haviam se passado desde que Gabriel fizera a proposta para Carla, mas ela ainda não havia dado uma resposta definitiva. Todas as manhãs, chegava pontualmente às 8 horas para fazer a limpeza, e todas as tardes Gabriel esperava ansiosamente por uma resposta que não vinha. Carla estava dividida. Sabia que aceitar seria cruzar uma linha perigosa, não apenas profissionalmente, mas emocionalmente. Já se importava demais com Alice e começava a se importar também com Gabriel, mesmo tentando negar para si mesma. Naquela quarta-feira, Gabriel saiu mais cedo do escritório, determinado a resolver a situação de uma vez por todas. Encontrou Carla na cozinha, preparando a mamadeira de Alice. Carla, precisamos conversar, disse ele, apoiando-se no balcão. Sobre o que, Sr. Gabriel? Ela perguntou, mas ambos sabiam exatamente sobre o que. Você está me evitando há 3 dias. Quando pergunto sobre a proposta da babá, você muda de assunto. Carla mexeu o leite na mamadeira com mais força do que necessário. Não estou evitando, senhor. Estou pensando no que... Alice adora você. Ela só dorme direito quando você está por perto. E eu... Gabriel hesitou. Eu preciso dessa ajuda. Do berço no quarto ao lado, Alice começou a choramingar. Carla imediatamente largou tudo e correu para pegá-la. Gabriel a seguiu e observou mais uma vez a transformação mágica. Assim que Carla tomou Alice no colo, a bebê se acalmou instantaneamente. Viu só? Disse Gabriel. Como você pode negar isso? Carla balançou Alice suavemente, evitando de olhar diretamente para Gabriel. Senhor Gabriel, eu tenho medo. Medo de quê? De me apegar demais. De começar a sentir que ela é minha filha e depois... Sua voz falhou. Gabriel se aproximou, observando como Alice se acomodava perfeitamente nos braços de Carla. Depois o quê? Depois o senhor não precisar mais de mim e eu ter que ir embora. Já perdi alguém que amava, senhor Gabriel. Não sei se consigo passar por isso de novo. A sinceridade crua na voz de Carla atingiu Gabriel em cheio. Ele nunca havia considerado que ela também estava vulnerável,
Também tinha medo de se machucar. Carla, olhe para mim. Ela relutantemente levantou os olhos. Eu não vou te mandar embora. Alice precisa de você. Eu preciso de você. As palavras saíram mais intensas do que Gabriel pretendia. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Como babá, completou ele rapidamente, preciso de você como babá da Alice. Carla assentiu, mas havia algo em seus olhos que indicava que ela havia entendido mais do que as palavras disseram. E se eu aceitar, quais seriam as condições? Gabriel respirou aliviado. Era a primeira vez que ela demonstrava interesse real. Bem, você viria todos os dias, das 8 às 18 horas. Cuidaria exclusivamente da Alice. Alimentação, banho, brincadeiras, sono. Eu pagaria 3 vezes mais do que você ganha com faxina. Os olhos de Carla se arregalaram. 3 vezes mais? Alice é minha prioridade, Carla. E você consegue dar a ela algo que eu não estou conseguindo. Paz. Carla olhou para Alice, que havia adormecido novamente em seus braços. E os outros funcionários, como eles vão reagir? Gabriel franziu a testa. Que outros funcionários? Dona Marlene, que vem às terças para passar roupa. E o seu Roberto, que cuida do jardim. Eles vão achar estranho eu ter um tratamento diferente. Carla, você não entendeu. Você não seria mais funcionária comum. Seria a babá da Alice. É uma posição diferente. Carla balançou a cabeça. O senhor não conhece como funciona, né? Para eles eu ainda seria a faxineira que subiu na vida. Ia ter ciúme, comentários. Gabriel havia crescido em um mundo onde essas dinâmicas eram invisíveis para ele. A observação de Carla o fez refletir sobre aspectos que nunca havia considerado. Você acha que seria um problema? Acho que seria um desafio, mas... Carla olhou para Alice. Por ela, eu enfrentaria qualquer desafio. Gabriel sentiu algo aquecer em seu peito ao ouvir aquelas palavras. Então você aceita? Carla respirou. Fundo. Aceito. Mas tenho algumas condições também. Pode falar. Primeira, eu quero que o senhor também aprenda a cuidar dela direito. Não sou substituta da mãe dela, sou apoio. Gabriel assentiu, impressionado com a maturidade da colocação. Segunda, se um dia o senhor achar que eu não estou sendo boa para Alice, me fala diretamente. Sem rodeios. Terceira, eu trabalho com amor, senhor Gabriel. Não consigo fingir que não me importo. Se isso for um problema... Não é um problema. Gabriel a interrompeu. É exatamente o que ela precisa. Carla sorriu, finalmente relaxando. Então temos um acordo. Temos um acordo. Eles se olharam por um momento. E Gabriel percebeu que havia algo diferente no ar entre eles. Não era apenas um acordo profissional. Era o início de uma parceria que prometia ser muito mais complexa do que imaginava. Uma semana depois, a nova rotina estava funcionando melhor do que Gabriel poderia ter sonhado. Alice havia parado completamente de ter as crises de choro intermináveis. Dormia a noite toda, comia bem e até começara a balbuciar mais, como se estivesse finalmente relaxada o suficiente para explorar o mundo ao redor. Gabriel chegou em casa na quinta-feira e encontrou uma cena que o fez parar na porta da sala. Carla estava sentada no tapete com Alice, ensinando-a a bater palmas. A bebê ria. Algo que Gabriel não ouvia há meses. Palma, palminha, palminha, volta. Cantava Carla, e Alice tentava imitar os movimentos, desequilibrando-se e caindo para trás, o que a fazia rir ainda mais. Gabriel se apoiou no batente da porta, observando. Havia algo hipnótico naquela cena, a leveza, a alegria genuína, a conexão natural entre as duas. Papai! Gritou Alice ao vê-lo, estendendo os bracinhos. Gabriel arregalou os olhos. Era a primeira vez que Alice falava. Papai, claramente, ela disse papai? Perguntou ele incrédulo. Carla sorriu orgulhosa. Disse sim. Está praticando há 2 dias. Alice, fala de novo. Cadê o papai? Papai! Papai! Repetiu Alice, balançando os bracinhos animada. Gabriel sentiu os olhos marejarem. Pegou a filha no colo e a encheu de beijos. Minha princesa linda, papai está aqui, meu amor.
Alice riu e puxou o nariz dele, um gesto que costumava fazer com Helena. A dor e a alegria se misturaram no peito de Gabriel de uma forma quase insuportável. Senhor Gabriel, está tudo bem? Perguntou Carla, preocupada ao ver sua expressão. Está, disse ele, a voz embargada. Está tudo bem. É só que Helena sempre dizia que o primeiro papai seria especial. Carla se aproximou e tocou levemente o braço dele. E foi especial. Ela estava aqui quando Alice falou. Tenho certeza disso. Gabriel olhou para Carla, surpreso com a sensibilidade dela. Você acredita nessas coisas? Acredito que quem ama nunca vai embora completamente. Fica nos detalhes, nos momentos importantes, no amor que a gente continua sentindo. Gabriel assentiu, incapaz de falar. Alice aproveitou o silêncio para puxar uma mecha do cabelo de Carla, que riu. Ai, menina sapeca. Vou ter que cortar o cabelo se você continuar assim. Não corte, disse Gabriel rapidamente, surpreendendo a si mesmo. Fica bonito solto. Carla havia soltado os cabelos crespos naquela tarde e eles emolduravam seu rosto de uma forma que Gabriel não havia notado antes. Obrigada, disse ela, corando ligeiramente. Um constrangimento gostoso pairou entre eles até Alice quebrar o momento, puxando o nariz do pai novamente. Acho que alguém está com fome, disse Carla, pegando Alice de volta. Vou preparar a papinha. Enquanto Carla se dirigia à cozinha, Gabriel ficou na sala, processando o que havia acontecido. Não era apenas o fato de Alice ter falado papai pela primeira vez. Era a sensação de que, pela primeira vez desde a morte de Helena, ele se sentia parte de uma família novamente, e isso o assustava tanto quanto o consolava. Na cozinha, Carla preparava a papinha de Alice, mas seus pensamentos estavam igualmente confusos. A forma como Gabriel havia olhado para ela quando comentou sobre seu cabelo, havia algo ali que ia além da relação profissional, e ela sabia que estava caminhando em terreno perigoso. Naquela noite, Gabriel estava em seu escritório, revisando relatórios quando ouviu Alice choramingar no quarto. Automaticamente, esperou Carla aparecer, mas então lembrou que ela já havia ido embora. Levantou-se para ir cuidar da filha, mas parou ao ouvir um som vindo do quarto dela. Alice não estava chorando. Estava balbuciando sozinha, como se estivesse conversando com alguém. Gabriel se aproximou da porta entreaberta e espiou lá dentro. Alice estava de pé no berço, segurando um ursinho, que Carla havia trazido para ela, balbuciando baixinho. Mama, mama. O coração de Gabriel se apertou. Alice estava tentando falar mama, a palavra que nunca tivera a chance de dizer para Helena. Mas então, percebeu algo que o fez parar de respirar. Alice não estava olhando para lugar nenhum específico. Estava olhando diretamente para o espaço vazio ao lado do berço, como se estivesse vendo alguém ali. Cacá, continuou Alice. E Gabriel percebeu que ela estava tentando falar Carla. Alice havia associado a figura materna não a uma memória da mãe que perdeu, mas a mulher que havia entrado em sua vida para preencher esse vazio. Gabriel se afastou da porta, o coração batendo forte. Não sabia se sentia alívio ou culpa. Helena sempre seria a mãe de Alice, mas Carla estava se tornando algo igualmente importante e igualmente perigoso para o equilíbrio emocional que ele tentava manter. Voltou para o escritório, mas não conseguiu se concentrar nos relatórios. Sua mente voltava sempre para a mesma pergunta. O que estava acontecendo com eles três? E mais importante, até onde estava disposto a deixar acontecer? 2 semanas haviam se passado desde que Carla assumira oficialmente o papel de babá, e a harmonia na casa de Gabriel parecia perfeita. Alice estava florescendo sob os cuidados dela, e Gabriel finalmente conseguia se concentrar no trabalho, sem se preocupar constantemente com a filha. Mas a paz estava prestes a ser perturbada. Naquela terça-feira, Marlene Santos chegou para sua rotina semanal de passar roupas. Aos 55 anos, ela trabalhava para famílias ricas do Leblon há mais de 20 anos e tinha opiniões muito firmes sobre hierarquias domésticas. Bom dia, Carla, disse Marlene, entrando pela porta dos fundos com sua chave. Bom,
Dia, dona Marlene, respondeu Carla, que estava na sala brincando com Alice no tapete. Marlene parou e franziu a testa ao ver a cena. Carla estava sentada no sofá de couro italiano, Alice no colo, usando roupas casuais em vez do uniforme de sempre. Por que você não está de uniforme? E por que está no sofá da sala? Carla se levantou segurando Alice. Ah, dona Marlene, agora eu sou babá da Alice. Não faço mais faxina. O rosto de Marlene endureceu. Babá? Desde quando? Faz 2 semanas. O Sr. Gabriel me contratou para cuidar só da Alice. Marlene deixou a bolsa cair no chão com mais força do que necessário. Entendi. E quanto ele está pagando para você cuidar da menina? O tom sarcástico não passou despercebido por Carla. Dona Marlene, não é assim. Não é assim como, Carla? Você trabalhou aqui como faxineira por 2 semanas e de repente virou babá? Assim, do nada? Alice, sentindo a tensão no ar, começou a choramingar. Carla automaticamente começou a balançá-la, sussurrando palavras de carinho. Alice precisava de cuidados especiais. Ela não conseguia dormir, chorava muito. E você achou que era especial o suficiente para resolver isso? Marlene riu com desdém. Carla, eu trabalho nessa casa há anos. Já vi muita empregada, jovem e bonita, achar que pode dar um jeitinho na vida. As palavras atingiram Carla como um tapa. Não foi assim, dona Marlene. Eu juro que não foi assim. Não foi? Então me explica como uma faxineira sem experiência com bebê vira babá da noite para o dia. Antes que Carla pudesse responder, Roberto Silva, o jardineiro, entrou pela porta dos fundos. Aos 42 anos, ele era um homem simples e trabalhador, mas facilmente influenciável pelas fofocas de Marlene. Roberto, chamou Marlene, você sabia que a Carla agora é babá? Roberto olhou confuso entre as 2 mulheres. Babá? Mas você não era faxineira? Eu explico depois, disse Carla rapidamente, dirigindo-se para o quarto com Alice, que agora chorava abertamente. Mas Marlene não estava disposta a deixar o assunto morrer. Roberto, você não acha estranho? Uma faxineira novata virar babá, assim do nada, e olha só. Ela apontou para a sala. Ela usa a casa como se fosse dona. Senta no sofá, não usa uniforme. Roberto coçou a cabeça. Sei não, Marlene. Se o patrão contratou, deve ter motivo. Motivo sempre tem, Roberto. A questão é que tipo de motivo. No quarto, Carla tentava acalmar Alice, mas a bebê parecia sentir toda a tensão que havia no ar. Chorava inconsolavelmente, e pela primeira vez desde que assumira os cuidados, Carla não conseguia tranquilizá-la. Shh, meu amor, está tudo bem, murmurava Carla, mas suas próprias mãos tremiam. As palavras de Marlene ecoavam em sua mente. Empregada jovem e bonita que acha que pode dar um jeitinho na vida. Seria assim que todos veriam sua promoção? Seria assim que Gabriel via? Alice continuava chorando, e Carla sentia as lágrimas ameaçarem seus próprios olhos. Talvez Marlene estivesse certa. Talvez ela realmente tivesse ultrapassado limites que não deveria. Gabriel chegou em casa mais cedo naquele dia, preocupado porque Carla havia enviado uma mensagem dizendo que Alice estava agitada. Esperava encontrar a casa tranquila como de costume, mas foi recebido pelo som de choro intenso vindo do quarto. Na cozinha, encontrou Marlene e Roberto conversando em sussurros que cessaram abruptamente quando o viram. Boa tarde, Sr. Gabriel, disse Marlene, com um sorriso forçado. Boa tarde. O que está acontecendo? Por que Alice está chorando assim? Marlene e Roberto trocaram olhares. Não sabemos, senhor, respondeu Roberto. A Carla está com ela no quarto desde que chegamos. Gabriel correu para o quarto e encontrou Carla caminhando de um lado para o outro. Alice nos braços, ambas visivelmente abaladas. Carla. O que aconteceu? Senhor Gabriel, Ela não para de chorar. Não sei o que fazer. Tentei tudo. Gabriel percebeu imediatamente que algo estava errado. Carla parecia diferente, insegura, abalada, e Alice estava tendo uma crise como não tinha há semanas. Me dá ela, disse Gabriel, estendendo os braços. Carla entregou Alice, que continuou chorando mesmo no colo do pai.
Carla, me conta o que aconteceu. Alice não fica assim sem motivo. Carla hesitou, limpando as lágrimas que começaram a escorrer. Foi só um mal-entendido com a dona Marlene. Que tipo de mal-entendido? Ela ficou surpresa com minha nova função. Achou estranho eu ter virado babá tão rápido. Gabriel franziu a testa. E o que mais ela disse? Carla abaixou a cabeça. Que eu era uma empregada jovem e bonita tentando dar um jeitinho na vida. O rosto de Gabriel escureceu. Ela disse isso? Senhor Gabriel, talvez ela tenha razão. Talvez eu tenha mesmo ultrapassado limites. Pare com isso. Gabriel interrompeu, sua voz firme. Você não ultrapassou limite nenhum. Eu te ofereci esse trabalho porque você é boa com Alice, porque ela precisa de você. Alice continuava chorando, e Gabriel percebeu que suas palavras, embora sinceras, não estavam resolvendo o problema imediato. Carla, Alice está sentindo sua angústia. Você precisa se acalmar primeiro. Eu sei, mas não consigo. As palavras da dona Marlene ficaram na minha cabeça. Gabriel respirou fundo. Sabia que precisava resolver aquilo de uma vez por todas. Vem comigo. Ele saiu do quarto carregando Alice, que ainda chorava, com Carla o seguindo. Na cozinha, Marlene e Roberto levantaram a cabeça, claramente curiosos. Marlene e Roberto, precisamos conversar, disse Gabriel, seu tom profissional mais firme. Claro, senhor Gabriel, respondeu Marlene, endireitando-se. Marlene, soube que você fez alguns comentários sobre a nova função da Carla. Marlene corou levemente. Senhor Gabriel, eu só achei estranho. Estranho o quê, exatamente? Bem, ela era faxineira e de repente virou babá. Sem experiência, a experiência da Carla com crianças é evidente. Alice não conseguia dormir há meses, e agora dorme a noite toda. Não chorava durante minhas reuniões, e agora fica tranquila o dia inteiro, até hoje. Gabriel olhou diretamente nos olhos de Marlene. A única vez que Alice voltou a ficar agitada foi hoje, depois da conversa com você. Coincidência? Marlene abaixou o olhar, sem resposta. Roberto, Gabriel se voltou para o jardineiro. Você tem algum problema com a nova função da Carla? Não, senhor Gabriel. Se o senhor decidiu, deve ter motivo bom. Exato, eu decidi. Porque Carla é excelente com Alice. E porque esta é minha casa, minha filha e minha decisão. O silêncio na cozinha era pesado. Alice havia parado de chorar e observava tudo com curiosidade. Marlene, Gabriel continuou, eu respeito seu tempo de trabalho aqui, mas não aceito comentários que afetem o bem-estar da minha filha ou a harmonia desta casa. Senhor Gabriel, eu não quis... Não quis o quê? Insinuar que Carla estava usando o charme feminino para conseguir uma promoção? Não quis sugerir que eu sou estúpido demais para tomar decisões profissionais adequadas? Marlene ficou vermelha. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Gabriel não deu margem para discussão. E quero que fique claro para vocês dois. Carla é babá da Alice. Ela trabalha na sala, no quarto, onde for necessário para cuidar da minha filha. Não usa uniforme porque não é faxineira. E tem meu total apoio e confiança. Gabriel olhou para Carla, que estava com os olhos marejados. Carla é parte desta família agora. E quem não conseguir respeitar isso, pode procurar outro emprego. O recado estava dado. Depois que Marlene e Roberto saíram, Gabriel e Carla ficaram sozinhos na sala com Alice, que finalmente havia se acalmado completamente. Senhor Gabriel, obrigada, disse Carla, a voz ainda embargada. Você não precisa me agradecer. Eu que peço desculpas pelo que aconteceu. O senhor não tem culpa. Tenho sim. Deveria ter previsto que isso aconteceria. Deveria ter deixado claro desde o início qual era seu papel aqui. Gabriel se sentou no sofá, Alice adormecendo em seus braços. Carla, sente aqui. Ela hesitou por um momento, mas se sentou ao lado dele. Quero que você entenda uma coisa. Você não está aqui por caridade. Não está aqui porque eu sinto pena de você. Você está aqui porque é boa no que faz. Porque Alice precisa de você. Porque eu preciso de você.
Carla o olhou surpresa com a intensidade em sua voz. E quero que você pare de se questionar sobre isso. Você merece estar aqui. Merece o salário que eu pago. Merece o respeito de todos nesta casa. Mas a dona Marlene não estava completamente errada. Carla murmurou. Eu realmente não tenho experiência formal com bebês. Carla, Gabriel se virou para encará-la. Você acha que diploma ou certificado ensina alguém a amar uma criança? A sentir quando ela precisa de carinho? A ter paciência nos momentos difíceis? Carla balançou a cabeça. Então pare de se diminuir. Você tem algo que não se aprende em curso nenhum. Você se importa de verdade. Os olhos de Carla se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Obrigada por confiar em mim, Sr. Gabriel. Obrigado por cuidar dela como se fosse sua. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos observando Alice dormir tranquilamente. Sr. Gabriel, Carla finalmente falou. Sim, a dona Marlene vai continuar trabalhando aqui? Gabriel suspirou. Por enquanto, sim. Mas se houver mais algum problema, qualquer comentário desrespeitoso, ela vai embora. Aleste e você são minha prioridade agora. Carla assentiu, sentindo-se mais segura do que havia se sentido o dia inteiro. E Carla? Sim, senhor. Para de me chamar de Sr. Gabriel o tempo todo. Gabriel já basta. Carla sorriu pela primeira vez desde amanhã. Está bem, Gabriel. O nome soou diferente na voz dela, mais íntimo, mais pessoal. Gabriel sentiu algo se mover em seu peito e percebeu que estava pisando em território perigoso. Mas, olhando para Alice dormindo tranquilamente entre eles dois, decidiu que talvez alguns territórios perigosos valessem a pena explorar. Uma semana havia se passado desde o confronto com Marlene, e a casa voltara à sua rotina harmoniosa. Gabriel chegou em casa naquela quinta-feira e encontrou uma cena inusitada. Carla estava na sala com Alice, mas não estavam brincando como de costume. Carla tinha vários objetos espalhados pelo chão. Ervas, velas, um pequeno sino e o que parecia ser arruda. O que está acontecendo aqui? Perguntou Gabriel, curioso, mas não alarmado. Carla levantou a cabeça, um pouco envergonhada. Oi, Gabriel. Eu estava fazendo um ritual de proteção para Alice. Gabriel se aproximou intrigado. Alice estava sentada no meio do círculo improvisado, brincando tranquilamente com o sino que fazia um som suave. Ritual de proteção? É bobagem, eu sei. Carla começou a recolher as coisas. Minha avó sempre fazia quando eu era pequena. Dizia que protegia de energias ruins, de pesadelos. Não. Gabriel se abaixou ao lado delas. Não é bobagem. Me conta como funciona. Os olhos de Carla se iluminaram com a surpresa. Sério, você não vai achar estranho? Carla, se você acredita que faz bem para Alice, eu quero entender. Carla respirou fundo e explicou, enquanto Alice brincava, com a arruda como se fosse um brinquedo comum. Minha avó sempre dizia que crianças são mais sensíveis ao que acontece ao redor. Elas absorvem tristeza, raiva, medo, como esponjas. Gabriel assentiu, lembrando-se dos meses em que Alice chorava inconsolavelmente. A arruda, Carla mostrou o ramo verde, limpa as energias pesadas. O sino afasta pensamentos ruins. E as ervas? Ela pegou alguns saquinhos pequenos. Lavanda, para tranquilidade. Camomila para sono peaceful. Alecrim para proteção. E funciona. Não sei se é a erva ou se é o amor que a gente coloca no ritual. Carla sorriu. Mas sempre funcionou comigo. Gabriel observou Alice, que parecia completamente à vontade no meio daquele círculo improvisado de proteção. Me ensina? Carla o olhou surpresa. Você quer aprender? Quero aprender tudo o que pode fazer bem para Alice. E... Gabriel hesitou. Quero entender sua família, sua cultura. Faz parte de quem você é. O coração de Carla aqueceu. Nunca havia trabalhado para alguém que demonstrasse interesse genuíno em suas tradições. Está bem, mas primeiro precisa entender. Não, é religião. É mais como medicina da alma, sabe? Gabriel assentiu e se sentou completamente no chão, disposto a aprender. Primeiro a gente faz um círculo de proteção.
Carla espalhou pétalas de rosa branca ao redor deles. Rose branca é pureza, inocência, perfeita para crianças. Alice aplaudiu quando as pétalas caíram ao seu redor, como se fosse uma brincadeira. Depois a gente acende a vela branca. Carla riscou o fósforo e faz um pedido de proteção. Pode ser para qualquer força que você acredita. Deus, universo, anjos. E você acredita no quê? Perguntou Gabriel, genuinamente curioso. Acredito que existe algo maior que cuida da gente. Minha avó chamava de força do bem. Dizia que quando a gente ama de verdade, essa força fica mais forte. Gabriel observou a chama da vela dançar, refletindo sobre as palavras de Carla. Agora, continuou ela, a gente passa a arruda no corpo da Alice bem devagar como um carinho. É para tirar qualquer energia ruim que ela possa ter absorvido. Carla demonstrou, passando a arruda suavemente pelos bracinhos de Alice, que riu com as cócegas. Sua vez, disse ela, oferecendo outro ramo para Gabriel. Gabriel pegou a arruda e imitou os movimentos de Carla, passando suavemente pelas perninhas de Alice. Era um gesto simples, mas havia algo profundamente carinhoso naquele toque. Enquanto faz isso, instruiu Carla, pensa em coisas boas, sonhos que você tem para ela, momentos felizes. Gabriel fechou os olhos por um momento pensando. Via Alice crescendo feliz, correndo pela casa, rindo, chamando-o de papai. E, para sua surpresa, nas imagens que vinham à mente, Carla sempre estava presente. Agora o sino. Carla balançou o pequeno sino de prata ao redor de Alice, para chamar proteção e afastar pesadelos. O som suave encheu a sala e Alice bateu palminhas tentando pegar o sino. Por último, Carla pegou um saquinho pequeno de tecido. Colocamos as ervas protetoras debaixo do berço dela. Vão ficar lá cuidando do sono. Gabriel observou todo o processo fascinado. Não era apenas sobre ervas ou objetos. Era sobre intenção, amor, cuidado. Era um jeito de transformar preocupação em ação, medo em proteção. Pronto, disse Carla, recolhendo as pétalas. Agora a Alice está protegida. E você? Perguntou Gabriel. Quem faz ritual de proteção para você? A pergunta pegou Carla de surpresa. Ela parou de recolher as pétalas e olhou para ele. Eu mesma, às vezes. Às vezes? Desde que meu sobrinho morreu, eu parei de fazer para mim. Não conseguia. Gabriel entendeu. Griff tira da gente até a capacidade de se cuidar. Posso fazer um para você? Carla arregalou os olhos. Gabriel, você não precisa. Quero fazer. Você cuida tão bem da Alice e de mim. Quem cuida de você? As palavras tocaram uma ferida que Carla não sabia que estava aberta. Há muito tempo, ninguém se preocupava em cuidar dela. Eu não sei se você vai saber fazer direito. Você me ensina. Gabriel sorriu. Como você fez agora? Carla hesitou, mas depois assentiu. Gabriel recolheu novas pétalas e refez o círculo agora ao redor de Carla. Alice, percebendo que era a vez da mamãe Carla, como havia começado a chamá-la, aplaudiu animada. Primeiro, o que você mais precisa de proteção? Perguntou. Gabriel acendendo uma nova vela. Carla pensou por um momento. De não me apegar demais às pessoas que posso perder. A honestidade crua da resposta atingiu Gabriel em cheio. Ela estava falando sobre Alice, sobre ele. Carla, Gabriel se aproximou. Você não vai nos perder. Você não pode prometer isso. Posso prometer que não vai ser por falta de amor ou importância. Você não é descartável, Carla. Não, para Alice, não para mim. As palavras saíram mais intensas do que Gabriel pretendia. O ar entre eles mudou, carregando-se de uma eletricidade que nenhum dos dois podia negar. Gabriel pegou a arruda e, seguindo o exemplo de Carla, começou a passá-la suavemente pelos braços dela. Mas o toque, que deveria ser puramente ritual, se tornou algo mais íntimo. Para tirar a tristeza, murmurou ele tocando seu ombro. Para tirar o medo, continuou, seus dedos roçando o pulso dela. Para tirar a sensação de que você não merece ser amada. Carla fechou os olhos, sentindo não apenas o toque da arruda,
mas a intensidade do olhar de Gabriel sobre ela. Gabriel, sussurrou ela. Shh, ele murmurou pegando o sino. Agora vou chamar proteção para você. O som do sino ecoou suavemente pela sala, mas dessa vez havia algo diferente. Gabriel o balançava olhando diretamente nos olhos de Carla, como se estivesse fazendo mais do que um ritual, como se estivesse fazendo uma promessa. Alice, observando a cena, bateu palminhas e balbuciou. Mamãe, papai, mamãe, papai. Os dois adultos se viraram para ela surpresos. Alice os apontava alternadamente, claramente associando-os como uma unidade, como seus pais. O momento foi interrompido por um choro repentino e desesperado de Alice. Não era o choramingo normal, era aquele choro antigo, de desespero profundo, que não aparecia há semanas. O que foi, meu amor? Carla imediatamente pegou Alice no colo, mas a bebê continuou chorando inconsolavelmente. Gabriel se aproximou preocupado. Por que ela está chorando assim? Estava tudo bem. Carla tentou acalmar Alice com todas as técnicas que conhecia. Cantiga, massagem, embalou suavemente. Mas nada funcionava. A bebê chorava com uma intensidade que partia o coração. Ela está sentindo alguma coisa, murmurou Carla. Alice, o que foi, princesa? Então Gabriel percebeu. Durante o ritual para Carla, ele havia se concentrado em emoções muito intensas. Amor, proteção, desejo, talvez até coisas que ele próprio não estava pronto para admitir. E Alice, como sempre, estava absorvendo tudo. Carla, disse Gabriel com urgência, acho que ela está sentindo o que eu estava sentindo durante o ritual. O que você estava sentindo? Gabriel hesitou. Dizer a verdade poderia mudar tudo entre eles. Mas Alice continuava chorando, e ela sempre vinha primeiro. Estava sentindo que não quero que você vá embora nunca. Que você se tornou importante demais. Que eu... Ele parou assustado com suas próprias palavras. Carla o olhou intensamente, Alice ainda chorando em seus braços. Que você o quê, Gabriel? Que eu estou começando a sentir coisas que não deveria sentir por você. A confissão ficou suspensa no ar entre eles. Alice, como se tivesse ouvido o que precisava ouvir, começou a se acalmar gradualmente. Gabriel, Carla sussurrou. Eu sei que é errado. Sei que você trabalha para mim, que existe uma diferença de situação entre a gente. Gabriel, para. Ele parou de falar e a olhou. Também estou sentindo, disse ela simplesmente. Alice parou, completamente de chorar, e os olhou, como se aprovasse a honestidade finalmente estabelecida entre eles. E agora? Perguntou Gabriel. Agora... Carla olhou para Alice, que esboçava um sorriso. Agora a gente continua cuidando dela e vê o que acontece conosco. Gabriel assentiu, sentindo um misto de alívio e terror. Haviam cruzado uma linha que não podia ser descruzada. Mas olhando para Alice, que finalmente dormia tranquilamente nos braços de Carla, cercada pelos vestígios do ritual de proteção, Gabriel pensou que talvez algumas linhas fossem feitas para serem cruzadas. A vela ainda queimava suavemente, projetando sombras dançantes nas paredes, enquanto os três, pai, babá e bebê, se acomodavam em um novo território emocional que nenhum deles sabia como navegar, mas estavam dispostos a aprender. Juntos, 3 dias se passaram desde a confissão mútua, e a casa estava mergulhada em uma tensão estranha. Gabriel e Carla mal se olhavam diretamente, como se o que haviam admitido fosse perigoso demais para ser reconhecido à luz do dia. Conversavam apenas sobre Alice, mantendo uma distância respeitosa que estava matando os dois por dentro. Alice, por sua vez, parecia sentir a mudança e havia voltado a ficar mais agitada, embora não ao ponto das crises anteriores. Naquela segunda-feira, Gabriel decidiu que precisava ter uma conversa difícil consigo mesmo. Marcou uma consulta com o Dr. Roberto Alves, seu psicólogo, que o acompanhava desde a morte de Helena. No consultório, Gabriel, você parece diferente hoje, observou o Dr. Alves, um homem de 60 anos com barba grisalha e olhar penetrante, mais agitado. Gabriel se mexeu na poltrona,
claramente desconfortável. Doutor, eu acho que estou tendo sentimentos inapropriados. Inapropriados como? Por uma funcionária, pela babada Alice. Dr. Alves assentiu, sem demonstrar surpresa. Me conta sobre ela. Gabriel respirou fundo e começou a descrever Carla. Como ela havia aparecido em sua vida, como Alice reagia a ela, como tudo havia mudado desde então. E você se sente culpado por ter esses sentimentos? Perguntou o psicólogo. Claro que me sinto. Helena morreu há apenas 6 meses. E além disso, existe uma diferença social entre nós. Ela trabalha para mim. É como se eu estivesse me aproveitando da situação. Dr. Alves se inclinou para a frente. Gabriel, vou te fazer algumas perguntas e quero que responda com honestidade. Você forçou alguma situação com ela? Não. Jamais. Você ofereceu benefícios em troca de favores pessoais? Não. Ofereci o trabalho de babá porque ela é boa com Alice. Você fez alguma coisa que a fizesse se sentir obrigada a corresponder. Seus sentimentos? Não. Pelo contrário, ela disse que também estava sentindo a mesma coisa. Dr. Alves se recostou na poltrona. Então me explica onde está o crime, Gabriel. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Doutor, Helena ainda está aqui, disse tocando o peito. Como posso estar sentindo algo por outra pessoa? Helena sempre vai estar aí, Gabriel. Mas isso não significa que você tem que parar de viver. Ela queria que você fosse feliz? Claro que sim. Então, por que você acha que ela desaprovaria você encontrar alguém que cuida de vocês com amor? Gabriel fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Porque sinto que estou traindo a memória dela. Gabriel, amar novamente não apaga o amor anterior. O coração não substitui, ele expande. Enquanto isso, em casa, Carla estava passando por sua própria luta interna. Depois de colocar Alice para dormir, ligou para sua mãe. Mãe, preciso conversar com a senhora. O que foi, minha filha? Você está com a voz estranha. Carla contou tudo para Dona Conceição. Os sentimentos por Gabriel, a confissão, a confusão em que se encontrava. Ai, Carla, suspirou Dona Conceição. Você se apaixonou pelo patrão. Não é só paixão, mãe. É mais complicado que isso. Ele é viúvo, está sofrendo. E a Alice, eu amo essa menina como se fosse minha filha. E ele? Como trata você? Com respeito, com carinho. Nunca me fez sentir menos importante. Então qual é o problema, filha? Carla hesitou. O problema é que gente como eu não fica com gente como ele, mãe. Essas histórias não terminam bem. Carla. Silva! A voz de Dona Conceição ficou firme. Desde quando minha filha se acha menos que alguém? Você é trabalhadora, honesta, carinhosa. Qualquer homem seria sortudo em ter você. Mas mãe, mais nada. O que importa é se vocês se amam e se fazem bem um pro outro. O resto é orgulho bobo. Na quinta-feira, a tensão em casa havia chegado a um ponto insustentável. Gabriel trabalhava até mais tarde para evitar momentos a sós com Carla. Ela, por sua vez, se concentrava exclusivamente em Alice, cumprimentando Gabriel com um formal boa tarde quando ele chegava. Alice estava claramente afetada. Chorava, mas dormia menos, e parecia procurar constantemente por algo que não encontrava. Naquela noite, Gabriel chegou em casa e encontrou Carla na sala, Alice no colo, ambas parecendo exaustas. Ela não consegue dormir? Perguntou Gabriel. Não, já tentei tudo. Massagem, cantiga, até o ritual de proteção. Nada funciona. Gabriel observou a filha, que olhava alternadamente para ele e para Carla, com uma expressão quase de cobrança. Carla, e nós precisamos conversar. Gabriel, eu acho melhor... Não, não é melhor. Gabriel se sentou ao lado dela no sofá. Olha para Alice. Ela está sentindo que algo está errado entre a gente. Carla olhou para a bebê, que de fato parecia angustiada. Nós admitimos que sentimos algo um pelo outro, e desde então estamos agindo como estranhos. Alice não entende isso. Gabriel, eu tenho medo. Carla finalmente admitiu. Medo de quê? De estar sonhando alto demais. De me machucar. De machucar você.
de complicar a vida de todo mundo. Gabriel estendeu a mão e tocou o rosto dela, suavemente. Carla, você já mudou nossa vida, para melhor. Alice está florescendo por sua causa. Eu estou voltando a viver por sua causa. Mas e as diferenças entre a gente? Que diferenças? Você vê alguma diferença quando estamos cuidando da Alice juntos? Quando rimos de alguma travessura dela? Quando nos preocupamos com o bem-estar dela? Carla balançou a cabeça. Não. Então, por que essas diferenças importariam em outros momentos? Alice, como se estivesse seguindo a conversa, estendeu uma mãozinha para Gabriel e outra para Carla, puxando-os para perto. Ela quer que a gente fique junto, observou Carla, sorrindo pela primeira vez em dias. Alice sempre foi esperta. Gabriel sorriu também. Ela sabe o que é bom para ela. Eles ficaram em silêncio por um momento, os três juntos no sofá. Alice finalmente relaxando entre eles. Gabriel, e se não der certo? Sussurrou Carla. E se der certo? Ele respondeu. Carla o olhou nos olhos e viu ali não apenas desejo, mas esperança. A mesma esperança que ela sentia crescer no próprio peito, apesar de todos os medos. Eu não sei como fazer isso, admitiu ela. Nem eu. Gabriel riu baixinho. Faz muito tempo que não me permito sentir algo assim. Na verdade, nunca senti. Algo assim. Como assim? Gabriel hesitou, mas decidiu ser completamente honesto. Com Helena foi amor jovem, planejado, esperado. Namoramos na faculdade, casamos quando terminamos, seguimos um roteiro. Ele olhou para Carla. Com você, é diferente. É inesperado, intenso, assustador. É como se você tivesse acordado uma parte de mim que eu nem sabia que existia. As palavras de Gabriel fizeram o coração de Carla acelerar. Gabriel, eu sei que é cedo demais. Sei que ainda estou processando a perda da Helena. Sei que existe um mundo de complicações que vamos ter que enfrentar. Mas... Ele pegou a mão livre de Carla. Mas não consigo fingir que não sinto. E não quero que você finja também. Alice balbuciou algo que soou como aprovação e se aconchegou mais entre eles. Então, o que fazemos? Perguntou Carla. Vamos devagar. Honestamente, sem pressa, mas sem fingir que não existe. Carla assentiu, sentindo um peso sair de seus ombros. Sem pressa, repetiu ela. Gabriel sorriu e, pela primeira vez em dias, se permitiu realmente olhar para ela. Viu uma mulher forte, carinhosa, que havia entrado em sua vida como um raio de sol depois de meses de escuridão. Carla, sim? Posso te beijar? A pergunta ficou suspensa no ar por alguns segundos. Carla olhou para Alice, que dormia tranquilamente entre eles, e depois para Gabriel. Pode, sussurrou ela. Gabriel se inclinou lentamente, dando tempo para que ela mudasse de ideia. Quando seus lábios se tocaram, foi suave, quase reverente. Não era um beijo de paixão desenfreada, mas de reconhecimento, de promessa. Quando se separaram, Alice suspirou contente em seus braços, como se finalmente o mundo tivesse voltado aos eixos. Ela aprova, riu Carla. Ela sempre soube antes da gente, concordou Gabriel. Ficaram ali, os três juntos no sofá. Alice dormindo pacificamente entre os dois adultos que finalmente haviam parado de lutar contra seus próprios corações. Do lado de fora, começou a chover suavemente, e Gabriel pensou que talvez fosse uma bênção, como se até o céu aprovasse aquele novo começo. Gabriel? Carla murmurou. Obrigada por me deixar amar vocês. Obrigado por nos ensinar a amar de novo. E assim, entre um ritual de proteção e uma confissão sussurrada, três corações solitários finalmente encontraram seu lugar no mundo, juntos. 3 meses depois, o apartamento no Leblon havia se transformado completamente. Não apenas na decoração, onde agora se misturavam fotos de Gabriel e Helena com novas fotos dos três juntos, mas na energia que respirava pela casa. Havia vida ali, risos, amor. Alice, agora com quase 1 ano, dava seus primeiros passinhos bambos pela sala, sempre procurando se equilibrar entre papai e mamãe Carla.
como ela definitivamente havia decidido chamar Carla. Naquela manhã, de sábado, Gabriel acordou com um cheiro delicioso vindo da cozinha. Encontrou Carla preparando o café da manhã, cantarolando baixinho uma música que não reconheceu. Alice no carrinho, observando tudo com curiosidade. "Bom dia, família", disse Gabriel, beijando primeiro a testa de Alice e depois, naturalmente, os lábios de Carla. "Bom dia, dorminhoco", Carla sorriu. "Alice já tomou uma madeira e está esperando o café da manhã do papai preguiçoso." Gabriel riu. Nos últimos meses havia aprendido a relaxar, a não se cobrar tanto, a aproveitar os momentos simples. Carla havia trazido isso para sua vida, a capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas. "E aí, princesa?" Gabriel pegou Alice no colo. "Hoje é um dia especial, sabia?" Alice bateu palminhas sem entender, mas feliz com a atenção. Carla olhou curiosa. "Especial por quê?" Gabriel sorriu misteriosamente. "Você vai descobrir." Depois do café da manhã, Gabriel sugeriu um passeio na praia. Era algo que haviam começado a fazer nas manhãs de sábado. Uma tradição simples que havia se tornado sagrada para os três. Na praia de Copacabana, Alice se divertia sentada na areia, tentando pegar as ondas pequenas que molhavam seus pezinhos, enquanto Gabriel e Carla a supervisionavam. "Gabriel", disse Carla, observando Alice rir das ondas, "às vezes eu me belisco para ver se não estou sonhando." "Por quê?" "Porque há 6 meses eu era só uma faxineira que havia perdido um sobrinho. E agora..." Ela olhou ao redor. "Agora tenho uma família." Gabriel segurou a mão dela. "Não é só você que mudou, Carla. Há 6 meses eu era um homem quebrado que não conseguia nem cuidar da própria filha. Você me ensinou a ser pai de verdade." Alice escolheu aquele momento para dar seus primeiros passos solo, caminhando da cadeira de praia até Gabriel, com os bracinhos abertos. "Papai, papai!" Gabriel a pegou no colo emocionado. "Ela andou sozinha." Carla aplaudiu com lágrimas nos olhos. "Primeira vez. E foi até você." "Foi até nós", corrigiu Gabriel. "Alice sabe que somos uma família." Naquele momento, Gabriel decidiu que era a hora. "Carla, posso te pedir uma coisa?" "Claro." Gabriel se ajoelhou na areia, Alice ainda no colo, e tirou uma pequena caixa do bolso. O mundo de Carla parou. "Gabriel, o que você está fazendo?" "Carla Silva", começou Gabriel, a voz embargada de emoção. "Você entrou na nossa vida como um anjo. Trouxe amor quando só havia tristeza. Trouxe esperança quando só havia desespero." Carla estava chorando abertamente agora, as mãos cobrindo a boca. "Você ensinou Alice a ser feliz novamente. Me ensinou a viver novamente. Nos ensinou que o amor não substitui, ele multiplica." Gabriel abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas bonito. "Casa comigo? Quer ser nossa família para sempre?" Alice, como se entendesse o momento, estendeu os bracinhos para Carla, gritando: "Mamãe, mamãe!" Era a primeira vez que Alice a chamava apenas de mamãe, sem o Carla no final. Carla soluçou, estendendo as mãos trêmulas. "Sim, sim, eu quero." Gabriel colocou o anel em seu dedo. Depois os três se abraçaram ali mesmo na areia, sob o sol do Rio de Janeiro. Uma família finalmente completa. 6 meses depois, dia do casamento. A cerimônia foi simples na igreja do bairro onde Carla cresceu, com a presença da família dela e dos poucos amigos próximos de Gabriel. Alice foi a daminha de honra, carregada por Dona Conceição pelo corredor. Gabriel esperava no altar quando viu Carla entrar, radiante em um vestido simples, mas elegante. Ela sorriu para ele, e naquele sorriso ele viu tudo: amor, gratidão, esperança, futuro. Durante os votos, Gabriel disse: "Carla, você me trouxe de volta à vida quando eu achava que isso era impossível. Prometo ser o marido que você merece e o pai que Alice precisa. Prometo honrar não apenas nosso amor, mas também a memória de quem nos trouxe até aqui." Carla, por sua vez, disse: "Gabriel, você me ensinou que o amor verdadeiro não conhece barreiras. Prometo cuidar de você e da Alice como se vocês fossem meu coração batendo fora do peito. Prometo que Helena sempre terá um lugar especial em nossa família, porque ela foi quem preparou o caminho para nosso amor."
Quando o padre os declarou marido e mulher, Alice aplaudiu da primeira fileira, gritando: "Papai! Mamãe! Papai! Mamãe!" A igreja toda riu e Gabriel pensou que não havia som mais bonito no mundo. 2 anos depois, Gabriel chegou do trabalho e encontrou uma cena que já havia se tornado familiar. Carla sentada no chão da sala com Alice, agora com 3 anos e um bebê recém-nascido. Miguel, seu filho, com Carla. Alice estava ajudando a cuidar do irmãozinho, fazendo caretas para ele rir. "Mamãe, olha, Miguel riu para mim. Viu só? Você é uma irmã mais velha muito especial", disse Carla, beijando a cabeça de Alice. Gabriel se aproximou e beijou a esposa, depois pegou Miguel no colo. "E aí, campeão, como foi seu dia?" Miguel balbuciou alguma coisa que poderia ser qualquer coisa, mas que Gabriel interpretou como "ótimo, papai". Alice se pendurou na perna de Gabriel. "Papai, a vovó Conceição disse que eu e Miguel somos um milagre." "O que é um milagre?" Gabriel e Carla trocaram olhares. "Um milagre", explicou Gabriel, se abaixando para ficar na altura de Alice. "É quando algo muito bonito acontece, mesmo quando a gente não espera." "Como o quê?" "Como você ter parado de chorar quando a mamãe Carla chegou na nossa vida", disse Gabriel. "Como a gente ter virado uma família." "Como o Miguel ter nascido?" perguntou Alice. "Exato", sorriu Carla. "Como o Miguel ter nascido." Alice pensou por um momento. "Então, eu sou um milagre também." Gabriel a pegou no colo junto com Miguel. "Você é nosso primeiro milagre, princesa. Você nos ensinou que o amor cura tudo." Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Gabriel e Carla se sentaram na varanda, observando o mar ao longe. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Gabriel. "De nada", respondeu Carla sem hesitar. "E você?" Gabriel pensou na jornada que os havia trazido até ali. A dor da perda de Helena, o desespero dos primeiros meses com Alice, o dia em que flagrou Carla dormindo em sua cama com a bebê. "De nada", disse ele. "Até mesmo a dor valeu a pena, porque foi ela que abriu espaço para este amor." Carla se aconchegou no ombro dele. "Sabe o que mais me impressiona?" "O quê?" Alice não lembra mais de chorar desesperadamente. Para ela, sempre foi assim. Uma família feliz. Gabriel sorriu. "Crianças têm essa capacidade de curar e ser curadas. Alice absorveu nossa tristeza quando éramos tristes, e agora absorve nossa felicidade." "O verdadeiro milagre da conexão", murmurou Carla. Gabriel a beijou suavemente. "Eu te amo, Carla Mendes." "Eu te amo, Gabriel Mendes." Do quarto das crianças, ouviram Alice sussurrando uma cantiga para Miguel. A mesma cantiga que Carla havia cantado para ela naquele primeiro dia. "Tutu Marambá, não venha mais cá, durma meu benzinho que eu vou cuidar." Gabriel e Carla sorriram. O círculo havia se fechado. Amor havia gerado mais amor. Cuidado havia gerado mais cuidado. Família havia gerado mais família. Epílogo. Anos mais tarde, quando Alice já era adolescente e perguntava sobre como seus pais se conheceram, Gabriel sempre contava a mesma história. Sua mãe Carla apareceu na nossa vida quando mais precisávamos. Ela tinha um dom especial para fazer crianças tristes ficarem felizes. Mas o verdadeiro milagre não foi ela ter conseguido fazer você parar de chorar. "Qual foi o milagre então, papai?" Alice sempre perguntava, mesmo já sabendo a resposta. "O milagre foi que, cuidando de você, ela acabou cuidando de mim também. E cuidando de nós dois, ela encontrou uma família. O verdadeiro milagre da conexão é que quando a gente ama de verdade, o amor sempre volta multiplicado." Alice sempre sorria quando ouvia essa história. E quando Miguel cresceu o suficiente para entender, ela sempre fazia questão de contar, para ele também. Porque algumas histórias de amor são grandes demais para serem guardadas só para a gente. Algumas histórias precisam ser compartilhadas, para que outras pessoas acreditem que milagres ainda acontecem todos os dias. E que, às vezes, os maiores milagres começam com o menor dos gestos. Uma faxineira pegando uma bebê no colo porque não consegue vê-la chorar. O resto é só amor fazendo o que sempre fez de melhor. Transformar dor em alegria, solidão em família,
desespero em esperança. O verdadeiro milagre da conexão. O amor não substitui, ele multiplica. E quando multiplicamos amor, criamos milagres. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.